Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso Mestre amigo Jesus envolva a todos nós. Nesta noite, nós vamos estudar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Mas antes de iniciarmos esse nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma prece. Vamos juntos, num só pensamento, elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai e Criador, até o nosso Mestre amigo Jesus, rogando o amparo, o auxílio, na compreensão, no entendimento da mensagem de hoje. Graças a Deus. Como eu disse, bem-aventurados os pobres de espíritos é o tema da noite de hoje. Jesus nos disse, bem-aventurados, felizes os pobres de espíritos, e não bem-aventurados os espíritos pobres. Pobres de espírito é bem diferente de espírito pobre. Espírito pobre é aquele que não tem nada para oferecer. Muitas vezes nem um sorriso oferece. Pobres de espírito que Jesus se refere são os humildes, os brandos, sem malícia e etc. Pobres de espírito é a simplicidade e a humildade. Nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus nos convida a sermos humildes. Jesus nos convida à humildade. Jesus deixou essa mensagem para buscarmos a humildade, porque a humildade é importante para a nossa vida. Vai ajudar a nos desenvolvermos. Ao contrário, o orgulho acaba nos destruindo por fora e por dentro. Por fora, destrói os nossos relacionamentos com familiares, amigos, trabalho, escola e etc. E por dentro, pode até trazer algumas doenças como consequência do orgulho. O orgulho é o amor próprio demasiado, porque o orgulho todos nós temos. Nós vivemos num mundo onde o orgulho faz parte do atual estágio evolutivo que nos encontramos. E não é isso que nos destrói. O que nos destrói é o orgulho demasiado, o excesso, o exagero. A mensagem do nosso mestre amigo Jesus é isso, para não deixarmos o nosso orgulho determinar as nossas ações, o nosso convívio, para não deixarmos o orgulho direcionar a nossa vida. A humildade que Jesus nos convida é ao contrário, é a consciência que nós vamos adquirir de nossas imitações. Jesus nos recomenda para buscarmos a humildade, para podermos compreender essas imitações em muitas ocasiões. Vamos encontrar muitas passagens do Evangelho onde Jesus nos mostra a importância da humildade para a nossa vida, para a nossa felicidade. Uma destas recomendações está em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Isto acontece quando os apóstolos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Quando nós queremos saber quem é o maior, é porque o orgulho já está aflorando, né? Já está surgindo ali. Nós queremos sempre ser os maiores, queremos sempre ser os melhores e queremos sempre os melhores lugares. Mas Jesus responde com muita sabedoria. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor entre vós. Jesus nos ensinando que na vida espiritual, os que vão estar em primeiro lugar será aquele que tiver a humildade em seu coração. E temos também uma outra passagem, muito conhecida por todos nós. Nesta passagem, Jesus deixa claro, nos deixa um exemplo inconfundível para compreendermos a humildade. Esta passagem vai estar em Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5. Jesus, tendo chamado um menino, colocou-o no meio deles e disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se vós não tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. Aqui, Jesus não se refere a ser criança para
alcançar o reino de Deus. Com os esclarecimentos, com o entendimento da doutrina espírita, nós já sabemos que o espírito de uma criança, assim como nós, não tem a idade desta vida. Já viveu muitas e muitas vidas aqui encarnados. Esta vida não foi a primeira e nem será a última. A idade que nós vemos numa criança é apenas a idade desta vida. Quando Jesus se refere para nos tornarmos como uma criança para alcançar o reino de Deus, Jesus está dando um exemplo de pureza de coração que a criança representa. Jesus é um verdadeiro mestre e não poderia usar um exemplo melhor para nos ensinar uma criança para simbolizar a simplicidade, a pureza de coração, a humildade. Nós podemos verificar, se nós colocarmos várias crianças juntas, elas irão brincar com todas ali, naquele grupo, não vai ter importância nenhuma a posição social, a cor da pele, o cabelo, a roupa que estão usando, as imitações de cada uma, nada disso vai ter importância. Além da criança simbolizar a pureza de coração, a criança também simboliza o perdão. Ela não guarda mágoa. Como exemplo, podemos ofender uma criança, gritar e até mesmo, muitas vezes, agredir uma criança. Mas se abrirmos os braços, ela vem correndo nos abraçar. Jesus deixa a criança como exemplo perfeito para representar a pureza de coração, a simplicidade, a humildade. A humildade, a pureza de coração que Jesus se refere vai estar ligado diretamente à nossa vida. Porque será a compreensão e o entendimento de nossas imitações é que nós vamos perceber ou tentar viver com um pouco mais de humildade, que vai determinar as nossas ações. Porque nós agimos como um piloto automático ligado. Sem percebermos, a gente vai fazendo. Agimos do modo que pensamos e do modo que somos. No dia a dia, naquelas atitudes mais simples, não paramos para pensar. Então a humildade ou o orgulho aflora ali sem mesmo percebermos. E ainda é difícil para nós desenvolvermos a humildade. É difícil, mas não é impossível. Vamos encontrar muitos obstáculos e é natural termos dificuldade, porque nós temos que deixar a nossa zona de conforto. E para deixar a nossa zona de conforto vai exigir de nós algumas mudanças, algumas transformações. E a gente já pensa assim, Mudança dá muito trabalho. Nos acomodamos e pensamos, eu sou assim mesmo, não é agora que vou modificar. Não queremos mudanças, porque muitas vezes acreditamos que a mudança tem que acontecer ao nosso redor e não conosco mesmo. A gente sempre acha que quem tem que mudar são os outros e não nós. Quem tem que mudar são as coisas que nos acontecem à nossa volta. E não devemos pensar assim, porque nós podemos ter toda a certeza, ninguém muda ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Se nós não mudarmos para termos uma vida melhor, os outros não vão mudar a nossa volta para que a nossa vida melhore. Nós temos que dar aquele primeiro passo. Nós temos que mudar, fazer as transformações necessárias para termos uma convivência melhor, para termos uma vida melhor. Só para lembrarmos, bem dentro de nós, que os defeitos que nós vemos nas outras pessoas são as mesmas falhas que encontramos em nós mesmos. Nós só vemos um dos outros e esquecemos de ver a nós mesmos. E além dessas dificuldades de desenvolvermos a nossa humildade, tem situações que nós até atrapalhamos, nós cristalizamos o nosso orgulho. E isso acontece sem mesmo percebermos. Vejamos alguns exemplos. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou bom, é só não mexer comigo. Aí é fácil. Quando ninguém nos contraria, é fácil. Até eu consigo ser bom. O difícil é nos relacionarmos
com aquele que nos traz dificuldades. E só para nós não esquecermos, aqueles que nos trazem dificuldades são os que mais precisam de nós ou que nós mais precisamos deles. Tem uma outra ocasião também que nós cristalizamos aquele nosso orgulho, quando a gente fala assim: não levo desaforo para casa. Se mexer comigo, vira uma fera. E podemos nos perguntar: será que não levamos desaforo para casa? O pior é que levamos. Levamos muito desaforo para casa. Nós podemos constatar isso, sabe como? Quando acontece alguma coisa, a gente chega em casa e conta aquilo lá. E chega uma outra pessoa, a gente conta de novo. E daqui uma semana, a gente está contando de novo. Daqui um mês, estamos contando de novo. E às vezes passou até anos. Mas quando chega naquele assunto, a gente relembra aquilo que nos aconteceu de novo. Será que não levamos? É claro que levamos. Levamos e cultivamos esses desaforos. Além de nós levarmos para casa, a gente cultiva dia a dia aquele desaforo. São nos acontecimentos diários, nas coisas pequenas, em nossos relacionamentos, que o nosso orgulho cresce, cria raízes e pouco a pouco acaba com o nosso bem-estar. Nem percebemos o que realmente está acontecendo. Atinge a todos nós, tanto os pobres como os ricos, doentes como os sãos. A dificuldade é igual para todos. Nos deparamos com ansiedade, tristeza, agonia e etc. O orgulho fala tão alto que, para não ficarmos com o nosso orgulho ferido, destruímos muitas vezes relacionamentos. E destruímos a nós mesmos com pensamentos negativos, com aquelas vibrações mais grosseiras, como, por exemplo, quando a gente discute com alguém, e por nós acreditarmos que estamos certos, a gente fica dias, meses, até semanas sem conversar com aquela pessoa. E aí a gente não dirige uma palavra. E ainda a gente fica fazendo aquele diálogo mental, né? Ó, quando aquela pessoa vier falar comigo, não vou me rebaixar. Eu vou falar isso, 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 e ela vai ter que ouvir. Aliás, eu tenho razão, se ela quiser pedir perdão, eu vou aceitar, mas vou falar isso, tudo que ela tem que ouvir. Com isso, a gente fica todo esse tempo com aquele baixo astral nos rodeando e não faz nenhum bem para nós. Ao contrário, faz mal. E a gente pode verificar que essas atitudes nada resolve. Às vezes a gente passa dias, meses, semanas, se não anos, com aquele mal-estar e de nada resolveu. Porque quando nós fizermos as pazes, e felizmente nós fazemos as pazes, nós não falamos nada daquilo que ficamos nos remoendo. A gente não fala nada. Aquele diálogo mental que ficamos remoendo não acontece. Constatamos que nada resolveu ficar todo aquele tempo em desarmonia conosco mesmo, às vezes em nossos lares ou com os nossos amigos. Porque o orgulho nos isola do mundo, nos isola das pessoas, dos familiares, não nos deixa enxergarmos mais nada além de nós mesmos. Só enxergamos a nós e os nossos relacionamentos vão ficando piores. Somos levados ao orgulho porque muitas vezes nós temos muito mais estima por aquilo que brilha, que encanta os olhos, do que por aquilo que toca o coração. Temos mais estima pelas coisas superficiais, pelas coisas externas. E com isso, ficamos aparentemente com as nossas almas mais leves. Mas é só aparentemente, porque a satisfação é passageira. Demoramos muito para perceber a lei de causa e efeito. Às vezes, alguma coisa que de imediato parece não fazer mal. Elas vão se mostrar mais à frente destruidoras. No início parece bom, naquele momento parece agradável, mas futuramente não resolve nada e vamos perceber que não foram tão boas assim. Em muitas outras ocasiões também,
Nós confundimos e acabamos compreendendo de forma errada o que é humildade. A verdadeira humildade, a humildade a que Jesus se refere, não é a humildade que muitas vezes nós compreendemos como humildade. Não devemos confundir humildade com situação financeira. Muitas vezes falamos assim: sou humilde, não possuo nada, não tenho nem onde morar, nem o que me alimentar direito. Vivo na completa humildade. Não é esta humildade que Jesus se refere. Ser orgulhoso ou ser humilde independe de nossa posição social, de nossa situação financeira, aonde moramos, no país que vivemos, na cidade que vivemos, a que família pertencemos, o que possuímos, nada disso tem ligação com orgulho e humildade. Riqueza não quer dizer orgulho e pobreza não quer dizer humildade. Nós vamos encontrar em nossa sociedade pessoas que vivem na riqueza sem orgulho algum em seu coração. E ao contrário, vamos encontrar pessoas que vivem na miséria, com o coração cheio de orgulho, cheio de rancor. Procuremos agir com humildade em todas as situações. Sejam essas situações qual forem. Podemos ter roupas diferentes, desde a mais fina até a mais simples. Podemos ter moradias diferentes, muito simples, um simples barraco ou até uma verdadeira mansão. Mas no fundo, somos todos iguais. Essas diferenças que vemos são diferentes aparentes, não são reais, não são verdadeiras. Então, procuremos agir com humildade nas pequenas coisas, naquele dia a dia, naquela conversa, naquela pequena atitude, sendo compreensivo com as pessoas, principalmente em nosso grupo mais íntimo, procurando compreender a limitação de cada um, não querendo achar que estamos sempre com a razão, que estamos sempre certos, porque na maioria das vezes não vamos estar certos e temos que desejar que os outros nos compreendam e não nós compreendermos os outros. Como conseguir a humildade? Como agir de maneira correta? Infelizmente, não existe uma fórmula de como agir de maneira correta. Não tem uma fórmula mágica. Mas podemos ter toda certeza que o caminho para a humildade estão nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes do dia a dia. Esse é o caminho para conseguirmos a nossa humildade. Nós falamos que não existe uma fórmula mágica para conseguir a humildade, mas um local para conseguirmos, para começarmos a agir com humildade existe. Como agir não existe, mas o local existe sim. E esse local está bem próximo de nós. É o nosso lar. É no nosso lar o primeiro local onde devemos iniciar as nossas transformações interiores para desenvolver a humildade e começar ali a diminuir o nosso orgulho. O nosso lar é o primeiro lugar. É natural que a transformação nossa não vai acabar parando em nossos lares. Quando a gente começa em nossos lares, pouco a pouco a gente vai estendendo isso daí a aquele grupo maior, mais próximos de nós, os vizinhos, o trabalho ou a escola, e assim, sem percebermos, vamos atingir toda a sociedade. Assim, sem percebermos, nós vamos começar a cristalizar em nós aqueles atos de humildade e vamos procurar ser mais humildes. Nós não vivemos isoladamente. Nós dependemos um do outro. Nós vivemos em sociedade. Aliás, isoladamente, nós nem sobreviveríamos. Necessitamos um dos outros. Nós estamos entrelaçados uns aos outros. E acabou ficando muito evidente como estamos entrelaçados uns aos outros nessa atual pandemia que ainda estamos enfrentando. Para nós vencermos esta pandemia,
não vai depender só de nossos atos isolados, vai depender dos atos em conjuntos. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, para nos livrarmos disso, cada um tem que fazer a sua parte. Dependemos um do outro. Só vamos estar bem quando todos estiverem bem. Assim também é os nossos relacionamentos. Nós só vamos estar bem quando todos à nossa volta estiverem bem. E principalmente aqueles mais próximos de nós. Por isso que nós falamos que o lugar correto para as nossas transformações é o nosso lar. Porque a gente só vai estar bem conosco mesmo quando nossos familiares estiverem bem. Só vamos estar bem quando os nossos familiares, os nossos amigos estiverem bem. E a nossa sociedade como um todo só vai viver bem quando todos os povos estiverem bem. Então, procuremos agir iniciar ali, naquele reduto familiar, que com certeza iremos estender essas atitudes para toda a sociedade. Sem Deus no horizonte, teremos uma vida mais triste, com mais solidão, sem objetivos sérios. Sem Deus em nossas vidas, iremos em cada existência terrena, cada encarnação, cristalizar o nosso orgulho. Para que ele não se cristalize em nosso caráter, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Para desenvolvermos a humildade, para compreendermos os nossos limites, temos como horizonte uma orientação, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e com as orientações que Jesus nos deixou, fica mais fácil, menos doloroso o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Para esse desenvolvimento, vamos sempre lembrar: o orgulho impede o nosso progresso, destrói a nossa vida. Ao contrário, a humildade vai dar um impulso em nosso desenvolvimento, em nossos relacionamentos. Foi Jesus mesmo que nos disse: eis que o reino dos céus está dentro de vós. A nossa felicidade, o nosso bem-estar vai estar dentro de cada um de nós. Nós não vamos encontrar em nenhum lugar fora de nós, a não ser em nós mesmos. Então, as transformações têm que ocorrer dentro de cada um de nós. E a primeira transformações que nós temos que fazer é deixar o orgulho de lado e tentar desenvolver a humildade. Esta foi a mensagem da noite de hoje, dentro desse capítulo: bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, felizes os pobres de espíritos. Eu agradeço a todos pela atenção e antes de encerrarmos esse nosso encontro, eu convido todos a fazermos uma vibração, que são naqueles momentos que nós queremos auxiliar aqueles mais próximos de nós. Então vamos juntos, num só pensamento, num só desejo de auxiliar, pensar em Deus, nosso Pai Criador, em nosso Mestre amigo Jesus, em nossos amigos espirituais, e rogar a eles nesse momento que nos fortaleçam, nos ampare nesse nosso propósito de auxiliar aqueles que necessitam através de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram doentes, sejam em hospitais ou em seus lares. Vibremos para que eles se restabeleçam, ou então para que eles encontrem em Jesus a força e a esperança que precisam para o seu fortalecimento. E vibremos também para as pessoas que cuidam desses doentes, médicos, enfermeiros, atendentes, ou mesmo, se estiverem em suas residências, familiares, ou um amigo, ou mesmo
algum trabalhador ali. Vibremos para que eles atendem, todos eles, com carinho, de que cada um necessita nesse momento. E vamos, nesse momento, vibrar pelos nossos ares. Imaginemos o nosso mestre amigo Jesus entrando em nossa residência e envolvendo cada um de nossos familiares com a sua luz de paz, com a sua luz de amor, com a sua luz de esperança. E nós, ali ao lado, vamos nos imaginar dando um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. E vamos ainda lembrar daqueles parentes que estão mais distantes, aqueles que não nos vemos há algum tempo, ou mesmo aqueles que moram em outros estados, em outras cidades, e até aqueles que já retornaram ao mundo espiritual. E da mesma forma, vamos imaginar o nosso mestre amigo Jesus iluminando cada um deles com a mesma luz de paz, de amor e de esperança. E da mesma forma, ao lado de cada um deles, vamos nesse momento dar um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz, um abraço que daremos da mesma forma que se eles estivessem ainda encarnados conosco. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração uma pessoa a quem mais desejamos ajudar. Vamos pensar nesta pessoa e vamos nos imaginar levando até o nosso mestre amigo Jesus. E vamos entregar em seus braços, que sabemos que nesse momento ele está acolhendo, ele está amparando. E mestre e amigo Jesus, muito teríamos para pedir por ela, mas nesse momento não vamos pedir nada, pois sabemos que ela está recebendo de ti tudo o que ela necessita, tudo o que ela precisa para este momento. E rogamos ao nosso mestre e amigo Jesus por nós mesmos, para que o nosso mestre nos ampare, nos auxilie e nos ajude a superarmos todas as nossas dificuldades. Graças a Deus. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.